direita radical como organização suspeita de extremismo. Integrantes são monitorados pelo Serviço de Inteligência. Amadeu, é justamente essa a intenção. Foi um tribunal regional alemão que decidiu hoje, na verdade, esse tribunal regional alemão, o Tribunal de Münster, ele rejeitou o apelo do Partido Alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema-direita, contra essa classificação que a gente viu aí na manchete. A justiça mantém o partido sob suspeita de organização de extrema-direita. Partido que tem representante no parlamento alemão, lá no Bundestag, em Berlim. Bem, o tribunal considera, isso aqui eu li a decisão do tribunal. Então, o tribunal considera que há provas suficientes de que bandeiras do partido AfD vão contra a dignidade humana de certos grupos e contra a democracia. Há motivos para suspeitar que pelo menos parte do partido quer conceder, atenção gente, um status de segunda classe para os cidadãos naturalizados alemães. Então, os planos do partido de extrema-direita é deportar esses imigrantes e até naturalizar do alemão ou até revogar o passaporte. Esses são os planos. Com esse status agora de organização sob suspeita aí de extremismo, fica mais fácil para as agências de inteligência, para o serviço secreto da Alemanha investigar e também monitorar os membros do partido AfD, e fica também mais fácil recrutar informantes dentro da organização. O juiz do caso, ele explicou hoje que esse status, Amadeu, funciona como se fosse, ele fez aí uma analogia a um detector de incêndio, que quando há fumaça, a polícia tem autorização para invadir a casa, para arrombar a casa, para ver se há fogo ou até apagar o fogo. Então, ele explicou disso, acho uma forma bem interessante a forma como o juiz explicou. Esse caso começou na cidade de Colônia. Eles perderam, o partido apelou então para esse tribunal regional de Münster e eles já disseram, o partido AfD já disse que agora vai apelar para um tribunal federal. Lembrando que a ala jovem do partido AfD, a alternativa jovem, como é chamada, essa ala jovem já é considerada extremista no leste da Alemanha, não é considerada nacionalmente, mas já é considerada no leste da Alemanha. Então, entre outras coisas, consequências disso, é que os membros, por exemplo, eles não podem ter cargos públicos. Agora a gente tem que ver se essa decisão da justiça de hoje, se ela vai barrar, se ela vai prejudicar a ascensão da extrema-direita na Alemanha, ou se ela vai fazer o contrário, se ela vai impulsionar, se ela vai dar mais gás para os militantes. O partido lidera as pesquisas para as eleições que acontecem este ano em vários estados e nacionalmente o partido de extrema-direita da Alemanha está em segundo lugar, ganha inclusive do Partido Social Democrata, que é o partido do atual chanceler Olaf Scholz. Amadeu. Vamos lá, eu quero começar com a história, e o professor Vila, porque há pouco mais de 100 anos a Alemanha fez uma Constituição referência para o mundo, de Weimar. Inclusive a Constituição nossa de 88, ela se espelha um pouco na Constituição de Weimar. Porém, o nazismo se infiltrou democraticamente e destruiu a Constituição de Weimar e implantou o regime mais nocivo da história da Europa. E esse momento que o mundo vive com a extrema-direita querendo, muitas vezes, através da democracia, solapar as instituições e implantar regimes autoritários, a gente está vendo aí o governo alemão tentando botar um muro de contenção, professor, é isso? Isso, exatamente, Amadeu. Olha, pegarmos a década de 30 do século XX, dos anos 1930, portanto, agora, 90 anos depois, cerca de 90 anos depois, é o momento mais difícil que a democracia vive no Ocidente. E é incrível como que a história se repete, nesse caso, sempre como tragédia, né? Porque na Itália nós já temos um governo simpático ao fascismo, que só não implanta o fascismo propriamente dito, porque é uma Constituição democrática feita após a derrota do fascismo.
Nós temos o partido Vox na Espanha, que é um partido também franquista, né? Em Portugal, o partido Chega. Na França, a possibilidade da extrema-direita estar no segundo turno, para muitos é líquido e certo. A questão que se coloca é a possibilidade até de vencer a eleição presidencial, né? O que seria a primeira vez que isso ocorreria na França. E no caso alemão, sem falar da Europa Oriental, que temos o caso da Hungria, etc. Também, na Áustria. Na Áustria, bem lembrado, o caso da Áustria, muito bem, Socorro, é verdade. E o caso da Áustria, né, que é extremamente preocupante. E o caso aí da Alemanha, acho que fazendo um gancho com o nosso país, lembrar que a deputada da Alternativa, esse partido nazista, o Eduardo Bolsonaro esteve com ela cerca de 3 semanas atrás, lá em Berlim. E se abraçaram, postaram fotos, exatamente essa foto, e colocaram embaixo, amigos. Né? E essa senhora, cujo avô foi ministro da Fazenda do Hitler durante os 12 anos da ditadura hitlerista, da ditadura nazista, ela esteve em 2021 aqui no Brasil, no Palácio do Planalto, foi recebida pelo presidente da República, Jair Figueiredo, exatamente essa foto, ao lado do marido, né? Aqui, ela não foi recebida por nenhum chefe de Estado ou de governo no continente americano, só no Brasil. E puseram a legenda, depois quando postaram, que eles têm identidade de ideias. Identidade de ideias, como a deputada nazista, significa ser o quê? Não é ser liberal, nem é ser conservador ou democrata, né? Basta concluir. Então, o caso, por fim, o caso da Alemanha, e foi lembrada bem a Constituição de Weimar, que é de 1919, quando a Alemanha é derrotada, é proclamada a República, vem a República de Weimar, que é a Constituição de 19, é tão importante como a de 17, a Constituição mexicana de 1917, que o Brasil se inspira nas duas, e na Constituição portuguesa de 1975, a 76, o caso da Alemanha é isso, se utilizaram da estrutura democrática para ir minando as bases do Estado Democrático de Direito, e o Hitler depois chega ao poder em janeiro de 1933, e numa coligação, vale lembrar que não chegou só o Partido Nazista, era uma coligação com partidos conservadores. Ele, em questão de meses, se livra dos conservadores e impõe a ditadura, primeiro como chefe de governo, depois como chefe de Estado, em 1934, quando o Hindenburg morre, ele assume a chefia de Estado, né? Então, é o que a Alemanha, infelizmente, parece que está vivendo. E veja, por fim, que eles são muito fortes na Europa do Leste, na parte oriental da Alemanha, onde foi a antiga Alemanha Oriental, a RDA, República Democrática Alemã, que era a chamada Alemanha comunista. Então, o que está sendo falado é muito grave. Contra os fascistas. Exato. Então, é uma situação realmente incrível a gente ver isso outra vez na Alemanha, né? Parece que a história se repete como tragédia. Por isso que é importante a união das forças democráticas, né? A gente não pode brincar com nazistas e com fascistas, e a história mostra isso. Guga Noblar. Pois é, por isso que a gente não pode ser tolerante com os intolerantes. A gente não pode acreditar que tem que se dar um espaço para se debater algum tipo de ideia, quando essa ideia é uma ideia extremista, que coloca em risco a democracia, os nossos direitos individuais. Mais uma vez a gente vê a história se repetir. A gente diz que, olha, se a gente conhece a história, a gente, óbvio, tem que conhecer a história, a gente tem como dar os passos certos e evitar os erros do passado. Mas mesmo conhecendo a história, a Alemanha conhece muito bem o que aconteceu ali, os erros do passado voltam a se repetir. Não só lá, no mundo inteiro a gente está vendo a ascensão de fato, como falou do professor Villa, do fascismo. E na Alemanha não é diferente. Agora, esse partido, né, que é a alternativa para a Alemanha, o partido mais extremista, que tem ali sim gente das fileiras neonazistas, está ganhando cada vez mais espaço, porque está podendo concorrer, porque está sendo tratado como um partido político. Agora é a segunda maior bancada do parlamento alemão, com 78 parlamentares. Então, é claro que a gente tem que entender que não pode dar espaço para essa gente. A estratégia é sempre igual. Pelas vias democráticas, depois enxotar a democracia. E a gente está vendo isso acontecer no mundo inteiro. E tem o Trump nos Estados Unidos, que está com essa missão ali também, fazendo um discurso muito radical. E aqui no Brasil ainda não acabou a sombra do bolsonarismo.
que essas teses, que são realmente extremistas, e muitas delas são inaceitáveis, elas ganham, né, a mente das pessoas, né? Olha, Amadeu, há muitos estudos psicanalíticos, sociológicos, filosóficos até, tentando entender por que os discursos fascistas e nazistas encontram tanto impacto nas massas, nas classes populares. O professor um dia pode discorrer mais pormenorizadamente sobre esse encantamento que o discurso fácil, mas muito radical, encontra eco nas classes populares, em parte das massas. E aí, esse fator é um fator de alerta. Porque como esses movimentos fascistas e neonazistas, eles encontram eco e eles ganham apoio popular, né, que a gente chama, a Hannah Arendt chama a banalização do mal, que são pessoas boas, bons pais de família, bons trabalhadores, que incorporam ideologias do mal, ideologias nocivas. É preciso que o Estado coloque esses muros de contenção, sim. Socorro, a gente tem pouco tempo, eu quero que você mostre aí o drama das enchentes matando na Indonésia e matando no Afeganistão. Vamos lá. Olha, Amadeu, a gente começa então pelo Afeganistão, porque continua a procura por sobreviventes das enchentes que mataram mais de 300 pessoas no norte do Afeganistão e ainda há muitas pessoas desaparecidas. Essas chuvas fortes começaram no final da semana passada e a população diz que nunca viu nada igual. E pelas imagens a gente tem uma noção. A Organização Mundial da Saúde já disse que esse número de mortos possivelmente vai aumentar pela dificuldade de acesso das equipes de resgate e principalmente de ajuda humanitária. A gente não pode esquecer que quem governa o Afeganistão é o Talibã. E muita gente que perdeu absolutamente tudo e não tem com quem contar, não pode contar com nenhum tipo de administração, nenhum tipo de autoridade. Já na Indonésia, Amadeu, a gente também tem imagens da Indonésia, que as fortes chuvas do final de semana já mataram 43 pessoas, foram 43 mortos e há 15 desaparecidos. A gente vê aí a água que arrastou material vulcânico, isso na ilha de Sumatra, na Indonésia, a água arrastou material vulcânico, que é chamada de lava fria, invadiu casas, invadiu mesquitas, arrastou carros, destruiu plantações. A situação mais forte foi nos distritos de Agan e Tanah Datar. O período de chuva da Indonésia é de outubro a março. Nessa região da ilha de Sumatra, geralmente chove mais, mas os ativistas alertam que isso aí é por causa do desmatamento, porque as árvores, elas são uma defesa natural para os deslizamentos de terra. Então, por causa do desmatamento, a exploração de madeira na ilha, eles dizem, por isso que a gente está vendo essas tragédias cada vez mais constantes, Amadeu. Todos aqui têm muita preocupação, uma preocupação genuína com o meio ambiente, mas ninguém mais do que a Policlima. O comentário final é seu. De analisar como o usuário das redes, por exemplo, ou como a população média analisa esse tipo de situação. Eles falam assim, mas já choveu tanto assim no passado. Mas isso já aconteceu há não sei quantos anos. Já teve episódio assim. A gente está falando de aumento da frequência desses episódios. A gente está falando da intensidade desses episódios. O caso do Rio Grande do Sul, em 1941, foram dias, semanas de chuva, semanas inteiras. A gente está falando de 4 dias de chuva que levaram àquele problema inicial. Então, a gente está diante está diante dos nossos olhos, uma situação que acredito que os governos